Tenho 78 anos e aprendi da forma mais dura e mais bonita que existe que o corpo humano é honesto. Ele não mente. Pode ser que a gente tente ignorar o que ele diz. Pode ser que a gente empurre com a barriga por anos a fio. Mas chega um momento em que você precisa parar e ouvir. Não com o estetoscópio de um médico, com a atenção de alguém que quer durar, que quer viver de verdade, não só existir. Passei décadas sem prestar atenção nesses sinais. E quando comecei a prestar, percebi que o meu corpo tinha estado tentando me avisar a vida toda. A primeira coisa que me chamou a atenção foi quando meu marido Antônio começou a andar diferente. Ele tinha 73 anos na época e eu me lembro de observar ele atravessar a cozinha numa manhã de sábado. Ele sempre teve um passo firme, aquele jeito de quem sabe para onde está indo. Mas naquela manhã, ele parecia estar testando o chão antes de colocar o pé, como se não confiasse mais nele. Comentei com ele e ele deu risada. Disse que era o frio, que a idade faz isso. Mas eu fiquei com aquela imagem na cabeça, porque o modo como a gente anda diz muito mais do que parece. A velocidade do passo, a firmeza, o equilíbrio. Não é exagero dizer que o ritmo do seu caminhar é um espelho da sua saúde por dentro. Músculos que ainda trabalham, coração que ainda bombeia bem, sistema nervoso que ainda responde. Quando o passo começa a encurtar, quando a pessoa para de subir escadas sem razão, quando ela evita caminhar porque cansa fácil, isso não é só preguiça ou velhice, é um aviso. E aviso, ao contrário do que muita gente pensa, não veio para assustar, veio para dar tempo de agir. Eu mesma comecei a caminhar todo dia cedo, não porque alguém mandou, mas porque percebi que quando passava 2, 3 dias sem sair, as minhas pernas ficavam pesadas demais. O corpo esquece rápido, por isso não dá para parar. Mas tem outra coisa que ninguém fala muito e que aprendi a respeitar profundamente: a força das mãos. Parece detalhe, mas não é. Me lembro de um dia que fui visitar a minha vizinha, Dona Cecília, que tinha 76 anos e era uma mulher forte, determinada, de trabalho. Ela foi me servir um suco e eu percebi que ela estava com dificuldade de apertar o limão. Ela que espremeu limão a vida inteira, sem pensar 2 vezes. Aquilo me tocou de um jeito estranho. Depois fui pesquisar e descobri que a força da pegada das mãos é um dos indicadores mais confiáveis
do que está acontecendo com a musculatura do corpo inteiro. Não é só a mão. Se a mão está perdendo força, outras partes estão perdendo junto, em silêncio. Fraqueza que a gente não vê. Dona Cecília caiu 3 meses depois. Quebrou o fêmur. Ficou 6 meses se recuperando e nunca voltou a ser exatamente a mesma. Não conto isso para assustar. Conto porque me fez entender que manter as mãos ativas, fazer coisas com elas, apertar, carregar, trabalhar, é uma forma de cuidar do corpo todo. Eu passei a amassar pão com mais frequência. Parece bobagem, mas é um exercício real. O corpo quer ser usado. Agora tem um teste que parece simples e revela muito. Fica de pé, levanta um pé do chão e conta até 10. Se você consegue fazer isso sem segurar em nada, sem se desequilibrar, seu sistema nervoso, sua musculatura e seu cérebro ainda estão conversando bem entre si. Se você balança, se precisa agarrar uma cadeira nos primeiros segundos, não é vergonha nenhuma, mas é hora de levar a sério. O equilíbrio não é automático. Ele é construído, mantido, treinado. E quando a gente perde, as quedas aparecem. E uma queda, depois dos 70, pode mudar tudo. Minha filha mais nova, a Renata, me ensinou uns exercícios de yoga simples quando ela tinha uns 40 e poucos anos e eu passava dos 70. No começo achei graça. Depois percebi que me ajudava a me sentir mais firme no chão. Não precisa ser yoga, não precisa ser nada complicado. Precisa ser feito, todo dia um pouco. O equilíbrio que você tem hoje é o resultado do que você fez ou deixou de fazer nos últimos anos. O sono foi a coisa que mais me custou aceitar como problema de saúde. Durante anos achei que dormir mal era destino de gente velha, que era normal acordar várias vezes, ficar deitada sem conseguir apagar, levantar cansada como se não tivesse dormido nada. Até que meu médico, o Dr. Marcos, me disse uma coisa que ficou gravada. O sono não é descanso, é reconstrução. Enquanto você dorme, o cérebro limpa as toxinas que se acumularam durante o dia. O coração descansa de verdade. As células se reparam. O sistema imunológico se fortalece. Quando você não dorme bem, você não está só cansada. Você está envelhecendo mais rápido do que deveria. Eu tive um período difícil depois que Antônio faleceu, em que eu simplesmente não conseguia dormir. Ficava acordada olhando para o teto,
repassando tudo. Foram talvez os 6 meses mais pesados da minha vida, e eu senti no corpo. Engordei um pouco, esqueci as coisas, ficava irritada com as pessoas que eu amava. O sono ruim vai tomando a pessoa por dentro, sem ela perceber. O que me ajudou foi criar uma rotina. Apagar a televisão mais cedo, abrir a janela de manhã logo que acordava para deixar a luz entrar, tomar menos café depois do almoço. Pequenas coisas que juntas foram mudando meu sono ao longo de semanas. Não aconteceu de um dia para o outro, mas aconteceu. Sobre alimentação, vou ser honesta. Não sou a pessoa que vai ficar falando de dieta. Nunca fui. Mas o que aprendi é que uma coisa muito diferente de dieta é o prazer de comer. Quando a gente perde o prazer de comer, alguma coisa está errada. Tenho uma amiga, a Lourdes, que tem 74 anos. E há uns 2 anos ela começou a pular refeições sem querer. Dizia que não estava com fome, que comer dava trabalho, que ela comia qualquer coisa só para não ficar sem nada no estômago. Perdeu peso sem tentar, ficou fraca, os ossos ficaram mais frágeis e o mais preocupante, o humor dela mudou. Ficou mais retraída, mais esquecida. A comida não é só combustível. É um ato de cuidado com você mesmo. Quando o apetite vai embora, especialmente de forma repentina, o corpo está pedindo socorro, de um jeito que muita gente ignora. Pode ser o início de um problema de absorção. Pode ser algo hormonal. Pode ser até um sinal de que a mente está sofrendo. Lourdes foi ao médico, fizeram exames, descobriram uma deficiência de vitamina D e alguns outros minerais que estavam baixos há tempos. Com ajuste na alimentação e um pouco de suplementação, ela foi voltando, mas demorou. E o tempo que a gente perde demorando para agir é tempo que não volta. Então preste atenção. Você ainda se anima quando vai comer uma coisa boa? Ainda tem prazer nisso? Se a resposta é não, vale investigar. O estresse é outro assunto que a maioria das pessoas acha que é coisa da cabeça, que não afeta o corpo de verdade. Aí eu olho para a minha própria história e sei que não é assim. Tive um período na vida, quando meus filhos eram pequenos e Antônio trabalhava demais e as contas não fechavam, em que eu vivia num estado de tensão constante. Dormia mal, tinha dor de cabeça todo dia, o coração acelerava por nada. Aprendi depois que o estresse crônico infla o corpo por dentro, literalmente. Cria inflamações que você não sente de imediato,
mas que vão corroendo órgãos, articulações, memória, coração. Anos depois, quando a vida acalmou um pouco, meu corpo foi respondendo, fui melhorando. Mas o estresse que ficou sem cuidado naqueles anos deixou marcas. Hoje, quando sinto que alguma coisa está me pesando, que algum pensamento está ficando grande demais, eu saio para caminhar, ou ligo para alguém, ou simplesmente sento no jardim e fico sem fazer nada por um momento. Não é fraqueza, é sabedoria. Porque o corpo de 70 e tantos anos não aguenta o mesmo que o corpo de 40. E não precisa aguentar. Você já provou o que tinha que provar. Agora é hora de cuidar. E aí chego na última coisa, que talvez seja a que mais sinto quando olho para a minha vida e para as pessoas ao meu redor. As relações, os vínculos. Quando meu filho Paulo se mudou para outra cidade, quando a Renata ficou muito ocupada com os netos dela, quando as amigas antigas foram sumindo por doença, por distância, por silêncio acumulado, eu senti o quanto a solidão pesa diferente depois dos 70. Não é a solidão saudável de quem quer um momento de paz. É aquela que aperta o peito sem motivo aparente, que faz a tarde parecer infinita, que deixa a cama maior do que deveria ser. Estudos sérios mostram que a solidão crônica envelhece tanto quanto fumar. E eu acredito, porque vi. Vi vizinhos que foram murchando sozinhos. Vi amigas que pararam de sair, de ligar, de se interessar pelo mundo, e que foram ficando doentes sem uma causa orgânica clara. O isolamento destrói, não de uma vez, vai tirando a vontade aos poucos. A saúde social não é um extra, é uma necessidade básica, como comida e sono. Me forcei, em alguns momentos difíceis, a ligar quando não estava com vontade, a aceitar convites quando preferia ficar em casa, a pedir ajuda quando o orgulho queria que eu ficasse quieta. E cada vez que fiz isso, senti que estava me cuidando de um jeito que nenhum médico consegue fazer por você. Porque presença humana aquece um lugar que remédio nenhum alcança. Então, se você está na minha faixa de idade, ou se está chegando nela, ou se tem alguém querido passando por isso, preste atenção nessas coisas simples. A velocidade do passo, a força das mãos, o equilíbrio em um só pé, a qualidade do sono, o prazer de comer, a capacidade de respirar fundo quando a vida pressiona.
e as pessoas que você mantém por perto. Não são 7 segredos, são 7 conversas que o corpo tenta ter com você todos os dias. A questão é se você está disposto a ouvir. Eu levei tempo para aprender, mas aprendi, e cada dia que passa, agradeço por ter prestado atenção antes que fosse tarde demais.